Irmãos, irmãs, ouvintes, internautas, estamos na liturgia do 17º domingo do tempo comum. E eu gostaria de refletir com vocês nesta celebração a segunda leitura. A segunda leitura, ela é tirada da carta de São Paulo aos Efésios. A carta aos Efésios é considerada uma carta de cativeiro. Por quê? A gente vai ver na hora que nós formos ler. Porque ela é escrita quando São Paulo estava na prisão. A carta aos Efésios é muito bem trabalhada. Ela apresenta uma catequese sólida e bem elaborada. Muitos até consideram que a carta aos Efésios é uma espécie de síntese do pensamento paulino, do pensamento de São Paulo. Então, vamos pegar no folheto, na segunda leitura, e vamos ler o versículo 1 aí da carta de São Paulo aos Efésios. Vamos ler juntos, irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Podemos ler também o segundo. Com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Meu irmão, minha irmã, São Paulo, na leitura de hoje, se vocês prestarem atenção, ele inicia fazendo uma referência ao fato dele estar preso pela causa do Senhor. O que ele diz? Eu, prisioneiro do Senhor. São Paulo estava na cadeia. E qual é o primeiro pedido que ele faz? Entenda, a palavra de Deus ela é atual. Agora, qual o pedido que São Paulo faz para mim, Padre João, para cada um de nós? O primeiro convite que São Paulo nos faz é: eu vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Aqui, São Paulo está nos pedindo: meu irmão, minha irmã, seja fiel à sua vocação. Por exemplo, se você recebeu a vocação matrimonial, você, homem, seja um bom marido. Você, mulher, seja uma boa esposa. Como também eu recebi a minha vocação de padre, eu preciso também ser um bom padre. Caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Se você é pai,
seja um bom pai. Mãe, boa mãe. Avô, avó, sejam bons avós. E de acordo também com a sua vocação profissional. Qual que é a sua profissão? O que você trabalha? Procure caminhar de acordo com a sua vocação. Médico, advogado, funcionário público, dona de casa, enfim, eis o pedido de São Paulo. Depois, São Paulo, ele nos pede: procurai caminhar de acordo com a vocação que recebestes. Agora veja bem, como que nós temos que caminhar? Aqui São Paulo fala, primeiro, com toda humildade. Segundo, mansidão. Terceiro, suportai-vos uns aos outros com paciência. E quarto, no amor. Vejam, caminhai de acordo com a vocação que recebestes, com humildade. A humildade é a mais importante das virtudes. É a base de todas as outras virtudes. É a raiz da santidade. Ser humilde é ser santo. É saber descer do pedestal. É não se auto-adorar. É preferir fazer a vontade dos outros do que a própria vontade. Ser humilde é ser silencioso, discreto, escondido, simples. É fugir de aplausos, fugir de status, de louvor. A virtude da humildade é a capacidade de portar-se com simplicidade, sem perder a essência, a dignidade do Filho de Deus. Para nós alcançarmos essa virtude, é necessário temperança. Agora, qual é o contrário de humildade? Orgulho. Pessoa orgulhosa, presunçosa, senhor de si, é incapaz de compreender como é bom se colocar na simplicidade. Vamos viver a humildade. Para viver a humildade é necessário o desapego. Confiar em Deus, não confiar em nossas forças. Confiar em Deus, em vez de confiarmos em nós. Segundo, caminhar com mansidão. Mansidão é submissão a Deus, rejeitando a violência. A pessoa mansa, ela sabe reagir de maneira correta em cada situação. A pessoa mansa, ela controla as suas emoções. Ela age com amor. Mansidão é a qualidade
de quem escolhe fazer a vontade de Deus acima do que a sua própria vontade. E mansidão é um dos frutos do Espírito Santo. Vejam, Jesus, ele nos ensinou a mansidão. Inclusive, ele até disse que devemos amar os nossos inimigos, que devemos orar por aqueles que nos perseguem e que não devemos responder a insultos. Não devemos ser violentos, nem exigir ou querer vingança. Assim como Deus perdoa os nossos pecados, nós devemos perdoar os pecados de outros contra nós. Deus está no controle. Deus fará justiça. Não queira você fazer justiça. Se aquela pessoa te prejudicou, não vingue dela. Não queira fazer justiça. Também, meus irmãos e minhas irmãs, a mansidão não é fraqueza. Mansidão é você controlar a sua força, é usá-la de maneira correta. Uma pessoa mansa, ela pode agir com muita ousadia. Vejam, quando os inimigos insultavam Jesus, ele se defendia, mas ele não os atacava, ele não os insultava de volta, ele mostrava a verdade, ele revelava os seus erros, para poderem se arrependerem, para poderem mudar de vida. Nossa verdadeira luta é contra o mal, não contra as pessoas. Por quê? Veja bem, se nós retribuirmos mal por mal, o mal vence. A única maneira de vencer o mal é fazer o bem. A pessoa mansa, ela entende isso. Ela prefere sofrer por fazer o bem a se deixar vencer pelo mal. Mansidão também é se preocupar com o bem dos outros. O manso sabe que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Por isso, o manso tenta mostrar o amor de Deus para todos. Ser manso é ser passivo. Ser manso é agir ativamente para fazer o bem. Um terceiro conselho aí da segunda leitura. Suportar com paciência. A palavra suportar sugere algo que é um peso. O animal suporta X quilos de carga. Uma pessoa pode dizer que suporta a permanência da outra por um tempo determinado. Já outra pessoa pode dizer que na vida tem suportado uma série de dificuldades. Agora, em sentido oposto, pode-se dizer aquela pessoa está insuportável. No caso concreto dessa obra de misericórdia,
O que deve ser suportado é a fraqueza do próximo. Aliás, inclusive, conforme eu disse, é até uma obra de misericórdia. Suportar com paciência a fraqueza do próximo. A palavra paciência, ela vem do latim. Passe, que quer dizer sofrer. Por exemplo, os clientes dos médicos são chamados de pacientes, ou seja, aqueles que estão sofrendo algum tipo de doença. Em resumo, paciência indica algum tipo de sofrimento. Trata-se do sofrimento de ter que aceitar um ritmo mais lento de lidar com pessoas ou situações. Por isso, paciência exige o cultivo de algumas qualidades. Quais qualidades para ser paciente? Calma. A gente tem que ter calma. Outra qualidade, serenidade. E, sobretudo, o reconhecimento do direito do outro ter o seu tempo. Uma pessoa impaciente é uma pessoa apressada, que tem dificuldade de lidar com os limites dos outros e, às vezes, até de si mesma. Um quarto conselho ainda nesse versículo é viver no amor. Isso nos ensina que, como cristãos, nós devemos ser os primeiros a estender as mãos para o próximo, independente do que ele faz, do que ele fez. Devemos ser os primeiros a dar uma oportunidade, um suporte, um apoio, uma oportunidade. Devemos ser de fato aqueles que resplandecem a luz de Jesus aqui na terra. Então, meu irmão, busque não julgar, busque não criticar. Seja um acesso para que as pessoas possam chegar a Cristo de uma forma mais simples. É impossível, amados, praticarmos a palavra, servindo como suporte, sem estarmos no amor. Agora, vamos voltar na segunda leitura e vamos ler o terceiro versículo da segunda leitura, que São Paulo nos dá também um outro conselho. Vamos ler. Terceiro versículo da segunda leitura. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aqui, mais um conselho. Guardar a unidade. Sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos tentações constantes pela nossa desunião. Muitas vezes nós deixamos levar pela semente da discórdia. Às vezes até, nós somos até semeadores da discórdia no meio de nós e no mundo em que nós vivemos. Nós podemos muito bem conviver com as diferenças. Nós podemos muito bem aceitar a quem não pensa como nós, a quem não tem
o mesmo sentimento nosso, a quem não tem a mesma convicção do que a nossa. Maior do que a convicção é o amor, a qual somos chamados a viver, de uns para com os outros. Deus, meu irmão, minha irmã, Deus não quer de forma nenhuma que a política, a politicagem, as opções partidárias quebrem a nossa unidade, quebrem o amor entre nós. Vamos viver conforme São Paulo está nos pedindo, viver unidos, viver no amor. Mas, infelizmente, quando falta o respeito, quando tem acusação, quando tem inimizades, tem brigas, aí está a desunião. Mas Deus não quer isso. Deus, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quer que nós vivamos na unidade, vivamos na paz, sermos promotores da paz. É o último conselho que eu gostaria de deixar para vocês. A paz. Vamos viver na paz. A paz é fruto de uma decisão. Decida viver em paz. Cultive paz dentro de você e ao seu redor. Na família, com os vizinhos, a paz na cidade. Muitas pessoas ainda dizem que viver a paz na família é impossível, devido a brigas, separações internas que a dividem. Irmãos que não se falam, filhos e pais que vivem afastados, cunhados em verdadeiro pé de guerra, como diz popularmente. Às vezes o orgulho não deixa dar o primeiro passo. Então, como fazer para restabelecer a paz? Padre, perdão, diálogo, consciência de que vale a pena viver em paz, vale a pena viver em harmonia com todos e até mesmo com a natureza. Por isso contribui até mesmo para a saúde, até mesmo para a longevidade. Se a gente viver em paz, a gente vai viver muitos anos de vida, como aqui em São Vicente tem muitas pessoas que estão nos seus 90 ou até quase 100 anos. Então, vamos manter a paz. A paz da família, isto é fundamental. Fundamental também educar as crianças para a paz. Às vezes parece tão difícil falar em paz em meio às notícias, de violência, mas nós sabemos, o mundo precisa de paz. A cidade de São Vicente de Minas precisa de paz. Então é preciso colocá-la em prática. Os pais precisam não brigar, não gritar. Eles precisam se controlar e buscar de fato viverem em paz. A paz se faz com atitudes, se faz com gestos concretos. Nós sabemos que viver em paz dentro do lar promove a saúde física, emocional, espiritual de toda a família. Pergunta aí a psicóloga Ana Lúcia, Ela vai explicar que viver em paz promove a saúde física, emocional e espiritual. Cada um de nós podemos influenciar
com a nossa maneira pacífica de agir e as pessoas que nos cercam. E assim, desta maneira, meus irmãos, seremos construtores da paz.